Salve, salve galera, beleza? Especial do NBB da Locomotiva Esportiva, dando seguimento aqui no seu canal do YouTube. E hoje vamos falar de Corinthians, né? O Timão já está há alguns anos já disputando o NBB e teve umas temporadas anteriores cheias de altos e baixos. Na retrasada, ainda sob o comando do Demetrios Ferraciu, teve um primeiro turno muito ruim, um segundo turno muito bom, acabou ali em sexto, eliminado nas quartas de final. Ano passado, o time ficou em nono lugar, quase conseguindo mando de quadra nas oitavas de final dos playoffs, também não conseguiu ir adiante ali, já sob o comando do Léo Figueiró, e hoje, para essa temporada 22-23, é um time bem remodelado. Tá? O treinador, o Léo Figueiró, continua ali no Parque São Jorge, mas várias peças do elenco acabaram saindo, como por exemplo, o Figueiredo deixou o time, o Milligan, americano, que chegou no meio do ano, também não está mais lá no Corinthians, Malcolm Miller foi para o São Paulo, os pivôs mudaram quase todos, né? O Sievert saiu, o Carbonari saiu, o Paranho saiu também, e claro, a peça mais identificada com o basquete corintiano e também com a torcida, o Zum Fuller deixou o time também alvinegro, deixou inclusive o Brasil, né? Ele atua agora aqui na América do Sul, não está mais jogando aqui pelo Brasil, depois de muitos anos no NBB. Então é um time que está mudando bastante a identidade, tá? E para isso, para essa temporada 2022-23, o time precisou ir para o mercado, né? Conseguir ali várias peças de reposição e montou uma equipe, como é que eu posso dizer? Uma equipe mais a cara do Léo Figueiró do que no ano passado, com peças que ele já trabalhou em outros anos, principalmente no Botafogo, que foi quando ele explodiu no cenário nacional, com algumas que fizeram sucesso recente, mas principalmente jovens, tá? Então vai ser um time com uma mescla bem legal nessa temporada e vamos ver se esses nomes de confiança do Léo Figueiró vão encaixar nesse sistema de aprendizado, de crescimento para esses nomes mais jovens e com esses caras mais velhos segurando o rojão ali. Vamos pegar o elenco do Corinthians aqui para vocês. É um elenco assim com muitos inscritos, tá? Um time que realmente está utilizando muito as categorias de base. Eu vou focar primeiro nos principais e depois a gente vai abrindo para os demais, tá bom? Armadores. E aqui já começa um problema que o time não tem nenhum armador exatamente daqueles mais clássicos como a gente está acostumado a ver. São todos atletas ali que conseguem fazer tanto a um quanto a dois, jogar ao lado de um armador mais tradicional tranquilamente também, mas que nessa temporada vão ter a função ali de levar a bola. Vamos lá. Gabriel Campos e Dalacqua e o jovem Landeira. Tem também o Martins, que é mais jovem ainda. Nas alas, você tem o Davonta Thomas, americano que chegou recentemente, Cauê Borges, Pedro Nunes, Zach Graham, Isaac, o Samis Calderon e o Onwenu, também outro jovem lá no Parque São Jorge. Nos alas pivôs, você tem Mãozinha, Felipe Queiroz e o Jonathan. E nos pivôs você tem o Lázaro Rojas, o Mike, o Ludwig, o Cauã Raimundo, que tem 17 anos, e o Léo Brito também, que é muito jovem. Tá? Então é um elenco bem numeroso, acho que talvez o com mais atletas à disposição, mais atletas inscritos de todos que eu já passei aqui nesse especial até agora, e com um time cheio de atletas que fizeram bonito no ano passado, que foram importantes para suas equipes num passado muito recente. Falamos já de outros times que optaram por atletas que conseguiram ter o seu bom momento, mas que estavam recentemente apagados. O Corinthians não, o Corinthians ele consegue pegar alguns jovens que tiveram atuações muito legais no último ano, peças que foram muito importantes para os seus times nas duas temporadas passadas, mas que não foram aqueles caras que foram os principais nomes do campeonato, por exemplo. São nomes que fizeram boas atuações e que juntos podem compor um elenco interessante, tá? Vamos começar pela armação, que eu já tinha falado, né? É um elenco com alguns armadores, um número razoável de atletas que já se acostumou a levar a bola, a conduzir o seu time, mas que não tem essa função como seu principal ponto. E o Gabriel Campos talvez seja o principal exemplo disso, né? Ele que surgiu muito bem no Pinheiros, com lances excelentes, minutagem muito legal, não teve aquela evolução meteórica que se esperava, mas continuou sendo um bom jogador. Só que ainda um pouco com essa questão de render melhor ao lado de outro armador, ao lado não ser o único armador do seu time. E no Campeonato Paulista pelo Corinthians a gente já tem visto ali algumas tentativas, algumas estratégias de continuar utilizando dessa forma para potencializar mais o jogo dele. Claro, isso pode criar alguma lacuna ali no quinteto, mas é um menino muito bom, que tem muito ágil, tem uma transição muito boa, chutes de três legal também, tem potencial para crescer dentro do cenário nacional o Gabriel Campos.
Além deles, né, o Dall'Acqua, que já vinha jogando ali há algumas temporadas, principalmente no ano passado, já com um elenco adulto também, é um menino que faz ali a 1, faz a 2, tem um chute do perímetro muito bom também, uma peça interessante para esse time. Gabriel Landeira, bem mais jovem já, deve ter os seus minutos um pouco reduzidos, mas de verdade, é talvez o que tem um dos maiores potenciais para crescer a médio prazo, em 2, 3 temporadas, é um menino que promete. Holandeira. Nas alas, você tem Cauê Borges. E aí, Cauê Borges é o xodó do Léo Figueiró, né? Desde aquele Botafogo de 2017, 18, salvo engano, que conseguiu eliminar o Pinheiros aqui, foi longe no NBB, conseguiu fazer um time que encantou muita gente, né? Deu até muita projeção para o Léo Figueiró, aquele time. Cauê Borges era o grande nome daquela equipe ao lado do Jamal. E em todo lugar todos os times que o Léo Figueiró teve, tentou levar o Cauê Borges, mas nunca tinha conseguido. Foi assim no Bauru, foi assim no próprio Corinthians ano passado, mas agora finalmente esse reencontro vai rolar. Então é um cara que o Léo Figueiró confia muito e que já tem aí bons anos de atuações consistentes no basquete brasileiro. É um cara extremamente seguro, com passagens pela seleção brasileira também. É de fato um líder em quadra, tá? Um líder discreto, mas sim um líder técnico e um líder de espírito em quadra também. Vai ser o nome do treinador com a bola na mão pelo Corinthians, tá? Além deles, você tem, vamos pegar aqui, o Davonta Thomas, né? Foi o grande reforço do Corinthians após o início da temporada, né? O americano, a ala chegou, é um cara daquele, precisa de volume, pontuação alta, bola na mão dele para resolver. Só que não era exatamente isso, né? Como eu disse, que o Corinthians talvez precisasse mais. É uma peça sim muito útil e que deve ali ter seu impacto muito legal nesse NBB, um cara que consegue fazer highlights, consegue fazer pontuações altas, incomodar mesmo a defesa adversária, tá? É um reforço interessante, mas vamos ver como vai ser essa dinâmica aí de quem vai levar a bola, de quem vai conseguir ser o maestro de toda essa orquestra, de todo esse time. Além dele, Zach Graham. E aqui começa a pintar algumas dúvidas, eu vou falar disso mais pra frente, mas o Léo Figueiró, ele não teve muita tranquilidade nos trabalhos dele depois do Botafogo, né? O time sempre com muitos problemas de lesão, de desfalque e tudo mais. E o Zach Graham foi um grande exemplo disso no Bauru Basquete, tá? O Zach surgiu ali no Brasília, depois teve uma passagem boa pelo Flamengo e nunca mais conseguiu ser o mesmo, principalmente também por problemas de saúde, tá? Então ele vai tentar aí no Corinthians, mais uma vez, retomar aquele nível, Zach Graham, que o fez despontar, que fez ser MVP da Liga das Américas, né, a antiga Basketball Champions League Américas, mas vamos ver, o momento dele é de baixa ainda e de muita desconfiança, porque ele não vem conseguindo render muito bem já há alguns anos, em que pese que o ano passado tenha sido melhor do que os anteriores dele. Além deles, né, Isaac e Pedro Nunes, são caras bem diferentes, mas que estão numa situação igual de lesão. Tá? O Pedro Nunes com uma lesão já desde a temporada passada, o Isaac com uma um pouco mais recente. Pedro Nunes, um cara também ali um pouco que joga um pouco mais próximo do armador do que dos pivôs, tá? Se você for pensar tanto em estatura quanto em estilo de jogo, mas é um menino que surgiu no Flamengo, que surgiu com potencial lá, tem um chute de 3 muito bom, mas vem convivendo com lesões também desde então. E o Isaac é um exímio defensor, é um 3D clássico. Ele já pode fazer ali tanto jogar na ala quanto jogar ao lado de um pivô um pouco mais pesado para reduzir a altura do time. Tem uma defesa muito boa, uma leitura tanto no 1 contra 1 quanto uma leitura defensiva, tática muito interessante e um chute de 3 mortal. É um dos principais chutadores em termos de aproveitamento do NBB, especial ali da zona morta, do cotovelo, do perímetro. É um cara muito bom. Vamos ver como vai se desenvolver fisicamente nessa temporada, quando que ele volta aí pelo Corinthians, tá? E os jovens, né? Você tem ali o Owenu e principalmente o Samis Calderon, né? Um ala que dizem ter potencial para quem sabe pegar uma... Quase caiu meu celular aqui. Potencial para quem sabe pleitear um basquete internacional no médio prazo. Tá crescendo demais, é um menino muito completo, né? Ele é explosivo, ele tem a parte física bem interessante a nível nacional por enquanto, mas ele também tem
técnica, ele consegue ter uma visão de jogo legal. É uma peça interessante para o Corinthians desenvolver ao longo desse ano. Vamos ver se com esse monte de ala ele vai ter tempo suficiente ou se vai continuar nas categorias de base ainda do time e só compondo o elenco no profissional. Mas ele tem potencial sim para crescer a médio prazo, o Sames Calderon. Talvez a gente não ouça falar tanto o nome dele nesse ano, mas quem sabe nos outros ele possa despontar um pouco mais. De qualquer maneira, é uma joia que está ali já fazendo parte do elenco do Corinthians, que tem feito um trabalho muito legal nas categorias de base, num passado recente, que está despontando justamente nesse grande número de jovens que eu estou comentando com vocês em quadra. Nem todos são exclusivamente formados pelo Corinthians, mas já a maioria deles com alguma passagem em temporadas recentes com a camisa do Timão. E seguindo aqui, os alas pivôs, né? Você tem principalmente aí, talvez esse seja um dos grandes nomes do Corinthians, o Mãozinha. Tá? Mãozinha é um ala pivô 4, filho do Mãozão, um pivô histórico que passou pelo basquete brasileiro, chegou a jogar as primeiras edições ali do NBB, foi formado ali nas categorias de base de vários times, surgiu na LDB, acho que foi no Maringá, salvo engano, depois foi para o Pinheiros. No Pinheiros ele começou a se destacar muito bem, principalmente na LDB. Ficou ali um tempo na Macedônia, jogando no basquete da Macedônia, e temporada passada ele desembarcou no Fortaleza Basquete Cearense e destruiu, tá ali no Carcará, no Carcalaio, melhor dizendo. Foi o destaque jovem do NBB, foi o reboteiro da última edição. É um cara muito ágil, com um nível físico muito legal. Foi campeão também do Global Jam com a seleção brasileira sub-23, tem vídeo disso aqui em cima eu vou deixar para vocês verem também nessa competição sub-23 que o Brasil disputou esse ano. É um menino de muito potencial, ele é muito forte fisicamente, ele é muito imponente dentro de quadra e ele é ágil, tá? Ele não é aquele pivô cincão que fica parado, não, ele tem recurso, ele tem um posicionamento dentro da quadra muito bom, é um grande reforço desse Corinthians, e ele inclusive disputou a LDB, que terminou recentemente com o Timão, ficou em terceiro lugar. É um baita de um reforço, é um baita de um nome. Além dele, Felipe Queiroz, né? O Queiroz estava no Minas, e ele chegou no Minas, num elenco estrelado do Minas, e ele praticamente sem nome nenhum. E aos poucos ele se mostrou uma peça importantíssima para ajudar o time a jogar, para dar liga, para desafogar as principais peças nos momentos de maior tensão, de maior aperto, com um chute de 3 pontos muito bom, um trabalho embaixo da cesta bem honesto também. É um cara que obviamente não vai ser o principal jogador do Corinthians, não vai puxar o time em pontuação nem nada disso, e que talvez num elenco menos estrelado como esse Corinthians, talvez ele até suma um pouco, tá? Porque lá ele era visto até como surpresa no time de Belo Horizonte. Vamos ver como ele vai render agora no Corinthians, num time em que ele não vai precisar ser tão ofuscado pelos principais nomes, mas que também não vai ter companheiros com a mesma qualidade e a mesma experiência na mesma frequência quando ele tiver em quadra que ele tinha lá no Minas, tá? Mas é um nome interessante, é um nome que faz o time jogar, que joga para os companheiros. É bem legal o basquete do Queiroz ali nas últimas temporadas. E os pivôs, você tem também o Jonathan, que é um jovem ali que pode auxiliar bastante quando necessário, né, com minutos bem reduzidos. E você tem os pivôs, né? O principal deles é o Mike, que é mais um dos que já passou ali pela mão do Léo Figueiró, que o Figueiró confia muito. Teve atuações legais em anos passados aqui, principalmente pelos times também de São Paulo, né? Pinheiros, Paulistano também. É um reboteiro nato, um pivô já um pouco mais pesado, que até consegue fazer ali incomodar um pouquinho no pick and pop. Ele está desenvolvendo isso recentemente, mas ainda não é o principal ponto dele ainda, tá? Por mais que seja uma arma que ele esteja adicionando ao seu repertório nas últimas temporadas. Vamos ver como vai ser nessa, tá? Mas o ponto forte do Mike é principalmente ainda a briga ali embaixo da cesta. Também é um cara que joga muito pro time, que faz o que o técnico precisa que ele faça para a tática funcionar. E por mais que isso pareça o básico e obrigação, tem muito pivô que não faz isso, tá, no Brasil. Então, uma peça interessante ali pro garrafão do Léo Figueiró, no momento em que o basquete exige cada vez menos que os grandes nomes dos times sejam os pivôs. E o Mike faz o básico e pode servir muito bem ali para segmento da temporada. Além dele, você tem o Lázaro Rojas, né, que é um menino, ele tem 25 anos, que ele segue na mesma linha de caras como, por exemplo, o Sivert, que estava no Corinthians ano passado, o Mumford no Pinheiros, que volta ao Brasil
depois ali de passar alguns anos no college, né, no basquete universitário norte-americano. Se a gente for tomar por base esses nomes que tiveram um sucesso recente no basquete brasileiro, a gente pode esperar dele um início de temporada um pouco mais claudicante, porque é um estilo muito diferente de jogo, que necessita de uma adaptação que demora um certo tempo, demora até alguns meses, arrisco dizer, para que ele realmente encaixe aqui no que o basquete brasileiro, do que o NBB pede, tá? Não que isso seja bom ou ruim, mas é realmente adaptação, porque é muito diferente do que é praticado lá do que é feito aqui. Vamos ver como vai desenvolver. É um menino aí que pode auxiliar bastante e, quem sabe, construir uma carreira aqui dentro do NBB, dentro do basquete nacional. Você tem também o Ludwig, né, que é um jovem aí que já vem há algumas temporadas no Corinthians. Vamos ver qual o espaço que ele vai ter com outros nomes para a mesma posição, porque já falamos do Rojas, já falamos do Mike, Mãozinha pode ser o cara mais alto do time, junto com o Queiroz também, então acho que vai ser um pouco mais complicado para ele. E também o Léo Brito e o Cauã, aí são bem mais jovens, principalmente o Cauã, que estava no São Paulo temporada passada, 17 anos, a participação dele acho que vai ficar bem mais restrita às categorias de base, embora esteja inscrito no profissional. Não, acho que por mais que tenha potencial, não é para agora, é para daqui a alguns anos, tá? Nem para a próxima temporada ainda, vai demorar um pouquinho para a gente ver esses caras com maior impacto em quadra. Tá, e vamos lá. E o Léo Figueiredo ficou, né? O Léo Figueiredo ficou, foi contratado ali na temporada passada, após a saída do Demetrios, num momento em que houve várias mudanças no mesmo dia no basquete nacional, ele estava no Bauru e foi para o Corinthians, né? Ele não conseguiu desempenhar um trabalho legal no interior paulista. No ano passado também no Parque São Jorge não conseguiu repetir o mesmo nível de temporadas anteriores, mas por mais que ele venha colecionando alguns elencos instáveis, o trabalho também não tem tido muita tranquilidade, tá? Temporada passada a gente tinha um Fuller extremamente errático, a gente tinha a Pedro Nunes com lesão, um time sofrendo muito com alternâncias, com problemas em quadra. No Bauru a mesma coisa, tá? Com o Zach Graham não estava bem, o Dikembe não estava bem, era um time ali mais limitado numericamente, o plantel mais curto. Então o Léo Figueiredo também não teve tranquilidade em anos recentes para fazer bem o seu trabalho em clubes, tá? Ele tem ali suas participações na seleção brasileira também, mas nos últimos anos ele não tem conseguido fazer bem o seu trabalho em clubes, não tem tido tranquilidade para isso. Para esse Corinthians 22-23, ele tem mais peças à sua disposição e peças que ele sempre pediu em anos anteriores, tá? Peças que ele confia muito. Então, principalmente, você tem ali Cauê Borges, você tem Mike, você tem outros nomes que ele gosta também. O próprio Zach Graham voltou agora. Mas eu já falei aqui em minutos anteriores, alguns nomes já convivendo com lesões, né? Você tem Isaac, você tem Pedro Nunes, você tem o próprio Zach Graham, que a gente não sabe como vai desempenhar, é uma incógnita. Então, vamos ver se Então vamos ver o quão tranquilo vai ser esse trabalho do Léo Figueiredo, tá? Ele tem peças, numericamente falando, para tentar suprir essas necessidades, ele tem um bom número de jovens para desenvolver na sua mão, e jovens de muito potencial, mas e um elenco adulto ali, um elenco bom, tá? Longe de ser um dos melhores, longe de ser super estrelado, mas um elenco adulto bom, competente, para fazer com que o time continue rondando ali aquela mesma faixa na tabela que teve nos últimos anos, tá? Brigando ali para, quem sabe, beliscar uma das últimas vagas do Super 8, quem sabe beliscar quartas de final nos playoffs. E é esse mais ou menos o patamar do Corinthians, tá? Que vem disputando o Campeonato Paulista, ficou em sétimo, depois foi eliminado na primeira fase, depois foi eliminado pelo Paulistano. Foi um time bem errático, assim, oscilando muito, ainda buscando se adaptar, mas intercalando com muitas competições de base, né? Então, para esses jovens atletas que eu falei, teve LDB, teve Campeonato Brasileiro Sub-19, nomes ainda chegando durante o campeonato, como o Thomas, há outros ainda lesionados. Então, foi um time que oscilou muito, conseguiu alguns resultados interessantes, venceu o São Paulo, por exemplo, depois de... Acho que até foi a primeira vez desde que os dois times voltaram às atividades profissionais, mas é um time ainda que oscilou bastante. Vamos ver se vai conseguir ser um pouco mais estável no próximo NBB, parar de ser um pouco... a gente poder imaginar um pouco mais o que o Corinthians pode apresentar, porque pelo que foi nesse Paulista, e eu sei que o Paulista, eu já disse isso em outras oportunidades também, não é o melhor parâmetro, é bem pré-temporada mesmo, mas era um time que você não sabia mais ou menos como é que ia entrar, ele podia ganhar do líder e perder do lanterna, tá? E precisa ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de estabilidade esse time do Corinthians para jogar, para conseguir desempenhar um bom NBB, porque potencial para isso tem.
Uma outra coisa que eu fico curioso também para esse time do Corinthians para a temporada 22-23 depois de algumas temporadas já na Elite, eu quero muito ver o Parque São Jorge mais lotado, o ginásio Vladimir Marques, melhor dizendo, mais lotado. Eu sei que é difícil, é um dos maiores, não é o maior, é um dos maiores ginásios utilizados no NBB, capacidade para 8.000 pessoas, mas é um ginásio muito legal, a torcida do Corinthians, a gente sabe, principalmente por conta do futebol, mas ela é muito grande e ela lota também esse ginásio. A gente vê isso principalmente no futsal do Corinthians, como tem uma presença maciça, e no basquete a impressão que passa é que há um misto de desconhecimento e desinteresse de grande parte da torcida. O Corinthians, mesmo que não seja raro conseguir colocar ali públicos de 1.000, 1.500 pessoas, que em outros ginásios seriam uma lotação quase máxima, né? Você coloca 1.000, 1.500 pessoas no ginásio do Pinheiros, do Paulistano, no ginásio do Bauru, no ginásio da Unifacisa, o ginásio vai estar ali, se não vai estar lotado, vai estar bem cheio. E no Corinthians, com um ginásio muito grande, isso não acontece, mas seria muito legal um trabalho ali para quem sabe a gente conseguir ver esse Parque São Jorge de fato pulsando em todas as suas regiões, em todos os seus setores, com uma torcida do Corinthians que a gente sabe o potencial que tem para fazer festa e a gente não viu isso em nenhum desses vários anos de basquete. Torço para que isso aconteça nessa temporada, quem sabe ali, se o time conseguir ter uma sequência legal, participar ali bem de Super 8, playoffs, quem sabe a gente consiga ver isso. Mas, realidade do time, meião de tabela ali, brigar pelo mando de quadra das oitavas. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar do Corinthians. Comenta aqui embaixo até onde você acha que o Timão pode chegar. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever na Locomotiva Esportiva, porque estamos lançando um vídeo por dia nesse especial, um vídeo para cada equipe do NBB, uma análise de cerca de 15 minutos sobre cada time que vai disputar a próxima temporada. Você não vê isso em nenhum outro canal, tá? Aqui na descrição também está a nossa chave Pix, caso você queira apoiar em qualquer valor a Locomotiva, isso é muito importante pra gente. Tem o valeu do YouTube aqui também. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. A playlist de todos os outros vai estar aqui ou aqui, então não se esqueçam de conferir também as outras equipes. Muito obrigado, até a próxima, falou!